E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como ficar rico. As 7 dicas do homem mais rico da Babilônia. Então, esse livro ele foi escrito em 1926, um dos livros de finanças mais antigos da história. Vou falar um pouco do conhecimento que esse livro passa, da riqueza que esse livro passa, e se você quiser ler ele, ter acesso a ele, eu vou deixar um link aqui na descrição. Se você quiser comprar ele, enfim, seja lá qual for a sua opção, vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso a esse livro, beleza? Vamos lá! Essa história ela se baseia em um jovem que ele morava na Babilônia e ele chegou para um senhor e pediu para ser o mentor dele porque ele simplesmente queria ser o homem mais rico da Babilônia. Então essa é mais ou menos a história e agora eu vou colocar os ensinamentos. Primeiro grande ensinamento é pague-se primeiro. Então na Babilônia a população daquela época ela tinha a cultura de preservar uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua receita. Era praticamente um mantra que eles tinham. Dizia-se que era ideal você guardar no mínimo 10% do que você ganhava, no mínimo, mas que com o tempo você ia criando um hábito, criando uma habilidade e desenvolvendo a habilidade de você guardar um pouco mais do que 10%, por exemplo, 30, 40, 50 ou até mais da porcentagem que você ganha. Então esse era um hábito para você começar a guardar e ir desenvolvendo ao longo do tempo. Atenção, dizia-se também que naquela época, se você não colocasse o dinheiro para trabalhar para você, você ia ter que trabalhar pelo dinheiro para sempre, ou seja, você ia ser escravo do seu dinheiro para sempre. Então imagine essa situação, você sendo escravo do dinheiro para sempre. Eu não gostaria de ser assim, então espero que você também não tenha interesse em ficar assim. Então deixe o dinheiro trabalhando para você e tenha uma vida mais tranquila. Segundo ensinamento, não acredite no que a boca do homem fala, mas acredite no que suas mãos fazem. Essa parte ele fala de o quão importante é você ser comedido com seus gastos, você controlar os seus gastos e gastar com sabedoria. Além de gastar com sabedoria, você também precisa investir com sabedoria. Não adianta você, por exemplo, só falar, mas você também não fazer, porque se você não fizer, se você falar e não fizer, nem você mesmo vai acreditar naquilo que você está falando. Então não adianta você só falar e não conseguir fazer. Então, por exemplo, se você for ensinar alguma coisa, alguma metodologia, alguma estratégia, você tem que ter pelo menos tentado fazer, ou você fez, ou você fez na prática, você aplicou de alguma forma, porque não adianta você falar, por exemplo, essa estratégia funciona, mas como é que você sabe que funciona? Ah, fulano falou, sim, mas você testou? Você tem que ver se essa estratégia funciona para você. Essa estratégia pode funcionar para uma pessoa, mas às vezes não funciona para outra. Ou, por exemplo, você coloca a estratégia é essa. Não deu certo comigo, mas pode ser que dê certo para você, porque eu conheço várias pessoas que utilizaram e deram certo. Beleza, mas atente-se com isso. Ver se a pessoa fala, não, essa estratégia é batata, mas beleza, você fez? Não. Pô, então como é que ela é batata? Entendeu? Terceiro grande ensinamento, pessoas que agem têm mais sorte. Ou seja, já ouviu falar em faça sua sorte? Pois é, as pessoas que normalmente agem são aquelas que têm a possibilidade de ter uma sorte um pouco maior que as outras. Normalmente, a sorte é derivativa da consequência dos seus atos. Então, se você age, se você trabalha, se você estuda, se você se empenha, se você se dedica, provavelmente você vai colher frutos no futuro. Então, não adianta você querer ter sorte, mas se você não trabalha, se você não se dedica naquilo. Não adianta você, por exemplo, querer ser milionário, mas você não trabalha, você não guarda o que você ganha, você não investe, você não bota dinheiro para trabalhar para você. Então fica difícil você alcançar seus objetivos se você não age. Então para você colher os frutos, você precisa agir. Para você ter a sorte, né? Aquela sorte, ah meu Deus, você é tão sortudo, mas você não vê o outro lado, que é a dedicação, que é o esforço da pessoa. Quarto ensinamento, proteja o seu patrimônio. Então a proteção financeira e o resguardo é muito importante e naquela época, na antiguidade, tinha muito, porque o patrimônio naquela época era o local, era a cidade, eram coisas físicas. Então para isso que existiam os muros, existiam muros que cercavam a cidade, que protegiam de invasões que eram muito comuns na época. Então você vê que desde aquela época já era normal você proteger o seu patrimônio. E por que você não faz isso? Hoje em dia não é mais necessário, graças a Deus, você colocar um muro em torno da cidade, mas é necessário você colocar um muro na frente da sua casa.
para proteger o seu patrimônio. Então, até hoje, você pode ver que existem resquícios desse tipo de pensamento e não tão longe assim é aplicado ao seu patrimônio. Então, proteja ele para que você não perca o seu esforço de anos em pouco tempo. Quinta dica, quinto ensinamento: invista o seu dinheiro naquilo que você conhece. Então, essa é uma regra muito famosa também do Warren Buffett, para você investir naquilo que você conhece. Dois exemplos muito bons que eu gosto de citar sempre são o seguinte: mas muitas pessoas me perguntam, mas qual o investimento que é bom? O que é bom investir? Depende, gente, depende, porque você pode gostar de uma coisa, eu posso gostar de outra. O exemplo que eu gosto de citar é o seguinte: eu tenho um colega que ele gosta muito de gado. Esse colega meu, o avô dele trabalhava com isso, o pai dele trabalha com isso e ele trabalha com isso. Então, o meio que ele tá é muito favorável para ele conseguir trabalhar com isso e conseguir fazer muito dinheiro com isso, conseguir rentabilizar, conseguir muitos lucros, porque a família dele já tem de gerações trabalhando com isso, já passou os ensinamentos, já passou a manha para ele. Então ele sabe trabalhar com isso, ele gosta disso. Mas eu, por exemplo, meu avô não fazia isso, meu pai não fazia isso e eu não faço isso. Então para mim não faz sentido. Agora, por exemplo, eu costumo conversar com ele. Ele, eu tô querendo investir não sei o que lá, que eu tô querendo investir em Bitcoin. O que você acha? Por exemplo, para mim é muito mais fácil investir em Bitcoin, porque eu tô no meio, eu estudo, eu gosto muito de investir online, eu gosto muito de investir pela internet, eu gosto muito de estudar e fazer aplicações por meio da internet, porque desde que eu comecei a estudar, eu já faço isso. Então, para mim, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, é muito mais prático eu fazer, porque já faz parte da minha rotina, já faz parte do meu dia a dia. Então, é como se fosse um processo automático. Igualmente, é para ele mexer com gado. Então, investimentos é assim, você faz o que você gosta. Ensinamento número 6, um fluxo constante de dinheiro é muito mais importante que você ganhar uma bolada de uma vez. Dentro desse tópico, é muito importante colocar para que você não se iluda com ganhos astronômicos de uma forma rápida. Cuidado com as promessas de ganhos fáceis e imediatos. Acreditar em ganhos milagrosos do nada é um perigo muito grande, porque não existe atalho para o sucesso, não existe atalho para a independência financeira, não existe atalho para os seus sonhos, para os seus objetivos. Tudo na vida você tem que se dedicar, você tem que se esforçar dia a dia, com frequência, todo dia um pouco, todo dia estudando um pouco, todo dia investindo um pouco, todo dia trabalhando um pouco. Então tudo é assim. Quanto mais você adquire conhecimento e estabelece bases sólidas para o seu retorno financeiro, mais fácil fica de você ser um milionário. Muito mais fácil você fazer isso do que você acreditar em retornos rápidos, e você acreditar em milagre, você acreditar em mega sena, você vai ganhar daqui para ali. Lembre-se que a melhor estratégia da independência, da estabilidade financeira é você focar no longo prazo, para você construir o seu patrimônio com o tempo. Assim fica muito mais fácil de você fazer. Porque, por exemplo, pode ser que você ganhe 1 milhão do nada? Pode, mas você nunca mexeu com dinheiro, você não sabe guardar mais do que você ganha, você não sabe gerir o seu patrimônio, você não sabe proteger o seu capital, você não sabe investir, você não sabe fazer nada. Então muitas vezes você é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum financeiro, ganha 1 milhão do nada, no outro dia perde tudo. Quantos casos você já viu de uma pessoa que não tem conhecimento ganhar 1 milhão do nada e perder tudo? Vários. Mas comigo vai ser diferente. Se você não tiver conhecimento, não vai. Pra você ver um exemplo, muita gente chega pra mim e fala, não, eu quero ganhar 1 milhão, a Mega Sena vai resolver o meu problema. Aí a pessoa no outro dia ganha um bônus de 100 reais. 100 reais. Qual a primeira coisa que ela fala? Opa, bora pro bar, que hoje é por minha conta. Aí como é que essa pessoa chega pra mim e fala que a Mega Sena vai resolver o problema dela? Não vai. O que vai resolver seu problema é conhecimento, estudo e dedicação. Isso que vai resolver esse problema. E o último ensinamento, pra variar, eu sempre deixo melhor pro final, número 7, é aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. O principal ensinamento é esse, para você buscar conhecimento por meio da educação. Por meio da educação, você tem a possibilidade de desenvolver novas habilidades ou até de melhorar algumas habilidades que você já tem. Sendo assim e aplicando na prática, você tem a possibilidade de aliar experiência com sabedoria. Olha que beleza. Sendo assim, você tem a possibilidade de cuidar do seu futuro de uma forma mais tranquila. E lembre-se, deixar essa frase aqui para você não esquecer. Se você quiser, você pode até tirar um print. Sobreviver não é o suficiente para enriquecer. Então, que a maioria das pessoas, elas acham que vivem, mas elas só sobrevivem. E isso não é o suficiente para enriquecer. O que é necessário para enriquecer são esses conhecimentos, esses ensinamentos que eu te falei aqui agora. Anote isso, aplique na
prática, um de cada vez, você vai ver que os resultados vão ser absurdos. Não vai vir nada do dia para a noite, mas ao longo prazo isso vai ser muito significativo para você. Esse livro é fantástico. Mais uma vez, eu vou deixar o link aqui na descrição dele se você quiser ter acesso. E valeu!